falar sobre o corpo físico, eu busquei nesse livro, Pão Nosso, que é um livro muito interessante, um livro que tem, se eu não me engano, 180 mensagens, não são mensagens grandes, e que, pelas mãos do Chico Xavier, o benfeitor Emmanuel escreveu essas mensagens. E uma característica do livro é que ele começa cada mensagem com um versículo. Então, aquele versículo é que vai dar margem para ele aprofundar e trazer a mensagem que ele quer trazer para a gente. Então, nesse livro, Pão Nosso, a mensagem número 12 se chama Pensaste Nisso? E aí, pensaste nisso o quê? Sobre o que ele vai falar nesse Pensaste Nisso? Ele vai falar justamente sobre o nosso corpo físico. Então a gente fica, né, tem que ler, porque pensaste nisso pode ser tanta coisa. E no início, como eu falei, que ele sempre tira de um versículo, nessa mensagem ele vai tirar um versículo da segunda carta escrita por Pedro, no capítulo 1, versículo 14, onde Pedro diz o seguinte: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. O que Pedro está falando aí nesse trecho da carta que ele escreveu? Que ele sabia que estava próximo o momento do seu desencarne. Por causa da idade avançada, por causa da fraqueza orgânica, e porque Jesus já havia revelado isso para ele. Que ia chegar um determinado momento, e isso não é novidade, acontece com todo mundo, né? Que a gente vai tendo debilidades físicas e em um determinado momento a gente desencarna quando é um processo de morte natural. Vamos aprofundar um pouquinho isso aí de Pedro. Então, ele sabia que iria morrer. Quando a gente fala morrer, é o corpo físico, tá? É o desencarne. Provavelmente porque ele estava envelhecendo e alcançando o período final da sua reencarnação. Quando Jesus convida Pedro para o seu apostolado, Pedro já era um homem de idade madura. Então, depois que Jesus retorna à pátria espiritual, Pedro ainda trabalha por muitos anos. E trabalho cansativo, né? Tanto trabalho profissional, pescador, não é uma coisa fácil, precisa de muita força física, como também depois como liderança entre os apóstolos e divulgação do Evangelho do Cristo. Então, era um homem que trabalhou incansavelmente. E lá em João, no capítulo 21, versículo 18 e 19, a gente vai encontrar, logo depois de uma conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Estão lembrados disso? Aí, não. Aí ele de novo: Pedro, tu me amas? Né? Pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava. É engraçado que depois ele negou 3 vezes, né? Não foi por acaso esses 3 vezes aqui, 3 vezes lá, não. Mas aí, dando continuidade a essa conversa, quando Jesus pergunta para Pedro se o ama, ele diz o seguinte, que como João registra: em verdade te digo, isso é Jesus falando para Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, cingir se vestir. Então, quando a gente é jovem, a gente mesmo escolhe as nossas roupas, a gente se veste. E andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Não acontece esse no processo da vida? Quantas vezes, né, na terceira idade, a pessoa já não tem mais escolhas. Ela precisa de alguém para vestir, alguém para escolher o que vestir e também para onde ir, para onde levar. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E Jesus ainda acrescentou: siga-me. Então Pedro já tinha sido alertado do que seria o seu futuro, e vendo que aquele futuro estava próximo, é onde ele começa a escrever essa carta para alertar aos seus companheiros ou aqueles que viessem a ter ciência dessa carta, da importância de cuidar desse corpo biológico, desse corpo físico, que é o nosso instrumento de atuação no mundo físico. E a morte ocorreria quando ele fosse o quê? Velho.
E se sentindo envelhecido, Pedro percebe que o momento estava se aproximando. Então, por isso que ele diz aquilo. Que a hora já estava se aproximando e que ele tinha ainda que continuar cuidando bem daquilo que era o seu tabernáculo. E o Emmanuel começa a mensagem assim. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Emmanuel já vai abrir a mensagem tocando numa ferida nossa, que é uma frase muito comum da gente ouvir e da gente falar, quando a gente não consegue superar alguma coisa, que é a carne é fraca. A carne é fraca? Ou fraco é o espírito que habita a carne? Porque a carne sozinha não faz nada. Olha um corpo inerte. Olha um corpo que o espírito já deixou aquele corpo. O corpo se levanta sozinho? Ele fala? Ele anda? Não. Então o corpo, sem o espírito que habita, ele é uma matéria inerte. Como que a carne então vai ser frágil? Como que a carne vai ser responsável por alguma coisa? Ah, eu não fiz isso, mas é porque a carne é fraca. Não. Então, Emmanuel já começa a mostrar para a gente que as fraquezas, que as inferioridades, que as imperfeições são minhas. Espírito. A carne obedece ao meu comando. Então, a carne em si só, por si só, ela não é nem frágil e nem forte. A fragilidade ou a fortaleza vem de quem? Vem do espírito. Emmanuel, então, faz uma ponderação. A carne tem o poder de fragilizar o espírito? Ou as imperfeições são oriundas do espírito que, em contato com a carne, se deixam levar, cedendo às paixões de forma invigilante e desatenta? Então, eu preciso ter o quê? Força de vontade diante daquilo que eu quero superar. Então, eu começo a fazer uma dieta na segunda-feira, hoje é quarta, né? E aí, quando chega hoje, alguém me oferece um pudim delicioso. Eu falo, ai, não vou resistir. A carne é fraca. O espírito, se quiser, é ele que decide. O movimento de pegar um pedaço daquele doce, levar até a boca e comer, é o espírito que está comandando, não é a carne só. A carne faz aquilo que o espírito comanda. Ele é o piloto, é ele que dá a direção. A carne, a matéria, não tem vontade própria. É um instrumento, e um instrumento passivo do espírito. Eu vou para cá, a minha perna fala, não, vai para lá. Não, não existe isso. Ela é passiva por quê? Porque ela faz aquilo que eu comando, aquilo que eu determino, aquilo que eu, espírito, tenho vontade e eu expresso essa minha vontade no corpo, que é o meu instrumento. E quando muito materializado, ele acaba se tornando suscetível às imperfeições do espírito. Não devemos, então, projetar no corpo as responsabilidades que são de quem? Do espírito. Então, essa frase, a carne é fraca, não deve ser dita, porque na realidade não é a carne que é fraca. A fragilidade é nossa enquanto espírito. Eu ainda não consigo vencer isso. Eu me predisponho a fazer um exercício, mas eu ainda não consigo vencer. Então, não é o meu corpo, não é a carne, não é a matéria. Então, vamos lá. No livro Céu e Inferno, na primeira parte desse livro, né, que é um livro que tem duas partes, primeira parte vem uma teoria e depois na segunda parte vem exemplos, exemplificando a teoria da primeira parte. Lá no capítulo 7, ele já começa com esse subtítulo, A Carne é Fraca? E aí Kardec diz, excusar-se, ou seja, desculpar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne, não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. Porque é mais fácil a gente transferir a responsabilidade. Ah, então eu fiz isso porque a carne é fraca, sucumbiu. Ah, aquilo ali foi porque a carne... Aquilo foi porque fulano me chamou. Ah, eu fiz aquilo porque eu não podia... Não. Nós somos senhores
e senhoras do nosso próprio destino. E as escolhas são nossas. Ah, mas ela me chamou para ir para o bloco de carnaval, eu gosto tanto dela. Ela pode até me chamar, agora a escolha de ir ou não é minha. A decisão é minha. Então a gente não pode colocar na carne. Isso aí é um subterfúgio, isso é uma camuflagem, para que a gente não consiga assumir a nossa própria responsabilidade. Porque olhar para dentro de nós mesmos não é fácil, né? Eu dizer assim, por exemplo, eu sou preconceituosa, eu sou racista, eu sou egoísta, eu sou má. Isso é difícil. É muito difícil a gente reconhecer. A gente muitas vezes tem uma maneira de escapar de algumas situações. Às vezes a gente faz alguma maldade e a gente fala assim, mas eu fiz isso porque eu fui provocada. Eu fiz isso porque fulana me testou. Eu fiz isso, não, eu fiz isso porque a minha índole ainda é essa. Mas isso é muito difícil da gente olhar para dentro. Apontar o dedo para fora e para os outros, isso é de letra. Isso é, a gente tem uma facilidade danada. Mas olhar para dentro de nós mesmos, para ver as nossas imperfeições, os nossos vícios, para poder trabalhar, isso é difícil. Então, muitas vezes é mais fácil eu escapar dessa responsabilidade, jogando a responsabilidade no corpo, na pessoa, na situação, numa autoridade, né? A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. O que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Muito porque, quando há o desencarne, o corpo fica aqui. E nós voltamos ao mundo espiritual com o espírito. E nós levamos nessa volta o quê? Os nossos vícios, as nossas imperfeições e as nossas virtudes e qualidades. Não fica no corpo. Ah, eu era uma pessoa boa, agora cheguei aqui no mundo espiritual, não sou mais, porque a minha bondade ficou no corpo que foi enterrado. Isso não existe. O espírito leva com ele. Então, mais uma certificação de que as imperfeições e as virtudes e as qualidades são do espírito e não do corpo físico, corpo biológico. Mas reparamos, diz o Emmanuel, que Pedro denominava o seu organismo, o seu corpo, como sendo o seu tabernáculo. Ele usava esse termo para se referir ao seu corpo. E por quê? O que é tabernáculo? Tabernáculo é um santuário onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança e demais objetos sagrados. No templo era o lugar mais recôndito, ao qual só tinham acesso os sacerdotes. E como o povo hebreu ficou muito tempo vagando pelo deserto, eles montavam um acampamento e montavam o seu templo religioso nesses lugares, que é aquela foto ali. Então era um lugar cercado, montava-se uma tenda e o tabernáculo, onde tinha essa Arca da Aliança, que era onde tinha ali os 10 mandamentos e outros objetos sagrados do povo hebreu, ficava lá no fundo. É como se tivessem várias passagens ou vários compartimentos e o tabernáculo era o último, para mostrar que era aquilo mais escondidinho, mais próprio, né, mais íntimo. Então, quando Pedro fala, quando ele se refere ao seu corpo como tabernáculo, porque é o lugar mais escondido de onde o espírito fica, ou onde ele habita, né? E Emmanuel, num outro livro chamado Roteiro, no capítulo 3, diz: no corpo humano, temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Não é porque a carne é um objeto passivo que eu não vou ter cuidado com ela. Que esse meu corpo não precisa de ter respeito por ele. Porque esse é um instrumento que me ajuda a agir na matéria, no mundo físico. Então, quando ele diz que o corpo humano é o mais sublime dos santuários, isso é muito forte. E como é que a gente vai agir diante de um santuário? Como é que a gente vai agir diante de algo que é sagrado? É colocando para dentro porcaria? É prejudicando? É maltratando? Então, ele vai trazer para a gente um despertar para que tipo de cuidado nós estamos dedicando a esse corpo que nós recebemos como um empréstimo e que vamos ter que devolver também. Então, durante a nossa trajetória aqui,
que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos utilizando esse santuário sublime, que é uma das super maravilhas da obra divina? E é uma maravilha mesmo. Né? Se a gente não consegue, a ciência hoje ainda não consegue conhecer todos os mecanismos do nosso corpo físico. Existem coisas do nosso corpo que ainda são mistérios, que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Por isso que muitas doenças ainda não têm cura. Porque se já tivesse desvendado, saberia como cuidar para curar. Então existem alguns mecanismos, algumas coisas que acontecem. Como? Por quê? Então a ciência ainda não avançou. Por quê? Porque é uma maravilha de Deus, uma obra divina. E Emmanuel diz, o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas, juntas, né? Ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então nós temos no nosso corpo biológico bilhões de células. Nem o número de células ainda a ciência não fechou no número exato. Eles estimam entre 30 a 40 milhões de células dentro do corpo físico. E os fluidos terrestres. Por quê? Porque para a gente habitar esse planeta, nós temos que receber um corpo adaptado para esse planeta. Se a gente pegar uma nave espacial e ir para Marte, será que lá tem atmosfera? Será que lá tem oxigênio? Porque os nossos pulmões estão preparados para a gente respirar oxigênio e expirar gás carbônico. Como é que tem lá? Se lá tiver nitrogênio, se lá tiver hidrogênio, a gente não sobrevive. Então nós precisamos ter um corpo adequado ao planeta que nós vamos habitar e para formar isso tem que tirar o quê? Fluidos desse planeta. No nosso caso, fluidos terrestres. Então, o que aconteceu com Jesus quando encarnou? Ele teve que se preparar durante muito tempo para poder receber um corpo igual a esse nosso. Tão materializado quanto é o nosso. E isso foi retirado de quê? Da ambiência dos fluidos do planeta Terra. Porque era aqui que ele ia viver. Não adiantava pegar isso de Júpiter, de Netuno, de Saturno, não. Então, cada um é de acordo com aquilo ali. Né? Então, o corpo biológico de cada um que vai habitar um planeta vai ser de acordo. Igual acontece no nosso planeta. Por que os orientais têm o olhinho puxado? Tem um motivo. Por que os africanos têm mais melanina na pele? Tem um motivo. Por que os esquimós são pequenos? Tem um motivo. Tudo isso tem um motivo. Não é do nada. Né? Vai nascer desse jeito, vai nascer... Não. A própria característica biológica nossa é de acordo com o lugar que a gente vai reencarnar, que a gente vai viver, para a gente se adaptar naquele lugar. E olha que nós temos dificuldades de sair de um país tropical e morar, por exemplo, numa Finlândia. Ou sair de uma Dinamarca e morar na Nigéria, no Egito. Então, as pessoas que têm uma característica dessa e vão para outro lugar, demoram um pouco para se adaptar. Porque o corpo biológico está preparado para viver naquele ambiente. Então, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 7, Kardec diz que já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Tem que ser assim. Tem que pegar essa matéria daquele planeta para poder construir aquele corpo. Senão, não vai ter efeito aquilo ali. E aqui nós temos, né, uma maneira de uma organização geral do nosso corpo. Então nós temos átomos que formam moléculas, que formam as células, que formam os tecidos. E dentro dos tecidos a gente tem epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Depois nós temos os órgãos e depois nós temos o sistema. Ou seja, é uma máquina muito complexa. É uma obra divina. E precisa de estar tudo funcionando bem, de ter uma boa engrenagem. Quando uma parte dessa engrenagem falha, prejudica todo o organismo biológico.
olha lá, de 30 a 40 trilhões de células. Eu falei milhões, né? Trilhões, aí. Ainda errei para menos. Aí, nesse mesmo livro, Roteiro, no capítulo 3, o Emmanuel vai dizer assim: até agora, não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade. Então, até agora, a ciência, né, não consegue explicar em toda a sua complexidade o quê? O milagre do cérebro com o coeficiente de bilhões de células. O que se sabe é que a gente utiliza uma parte do cérebro. A gente ainda não utiliza 100% da nossa capacidade cerebral. E olha que sem usar 100% a gente já fez muita coisa boa. Imagina quando a gente conseguir, né? Então a gente ainda não consegue, né, os estudiosos explicar. Não consegue ainda explicar o aparelho elétrico do sistema nervoso. Muitas coisas já, mas não tudo. A câmara ocular, a nossa visão é uma coisa impressionante. A imagem chega para nós de cabeça para baixo. Isso que a gente vê, né? Isso chega de cabeça para baixo, reflete lá no fundo dos nossos olhos, que desvira aquela imagem, que projeta para frente para a gente enxergar do jeito que a gente enxerga. As cores que a gente vê. Isso aqui é uma coisa fantástica. O parque da audição, com seus complicados recursos, o centro da fala, o parque da audição, inclusive nós temos líquido lá dentro do ouvido que nos ajuda a equilibrar. O que é uma labirintite? É o desequilíbrio disso. Aí a gente não consegue andar direito, dá tonteira. Então o nosso equilíbrio está lá, ó, dentro dos ouvidos, lá dentro. O centro da fala, teve um cientista, muitos anos atrás, eu não lembro o sobrenome dele é Broca, esse eu guardei, não lembro o primeiro nome. E ele, quando as pessoas desencarnavam e eram indigentes ou doavam o corpo para pesquisas, né, de universidade, ele abria o cérebro porque ele queria descobrir aonde estava o centro da fala. E ele descobriu no centro do cérebro um negocinho pequenininho lá que hoje chama, não sei o que, de Broca, o nome foi dado a ele. E ele estudou isso, ele pegava as pessoas que eram gagas ou que eram mudas, para ele tentar descobrir por que essas pessoas tinham esses problemas na fala. Então, aonde era o centro da fala? Então, antes dele não se sabia, não descobria. A gente não sabe ainda explicar o gosto nas papilas da língua com corpúsculos gustativos que ultrapassa 2.000. Nós temos mais de 2.000 pequenos corpos na nossa língua que são capazes de identificar o paladar. Aí a gente, tá salgado, tá doce, tá azedo. E a gente faz aquilo assim, rapidinho. Mas olha o processo como é complexo ali dentro. Cada parte da língua tem uma região. E a gente não fica assim, não, vou botar na minha língua do lado esquerdo, que é o lado ácido. Não, vou botar na minha língua do lado... Não precisa. Você coloca na boca, a língua em contato com aquele alimento, ela já vai detectar que tipo de gosto que tem aquele alimento. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo. Tem mais. O tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, que aquilo que não serve elimina, aquilo que serve vai ser recambiado para outro lugar. E a gente não dá ordem para isso, né, gente? A gente não acorda e fala assim, coração, hoje você tem que bater o dia inteiro. Né? Intestino, hoje você tem que funcionar. A máquina funciona por si só. A epiderme, a pele e os seus segredos, os órgãos veneráveis da atividade genésica, a reprodução, doar de um óvulo e um esperma para juntos construir um novo corpo, de um novo ser, os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas do sistema endócrino, tireoide, paratireoide. Então, tudo isso é um complexo mecanismo e que a gente tem que ter cuidado, e que a gente tem que respeitar, e que a gente não pode maltratar, né? E ele continua dizendo, mas frequentemente o homem, qual operário ocioso, quer dizer, preguiçoso ou perverso,
imputa a esse instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. Então é um mecanismo divino, é um santuário sagrado, mas que muitas vezes a gente maltrata. A gente não respeita, a gente prejudica, né? Então ali a menina ali, aquela ali é a síndrome de Gabriela, né? Ela está dizendo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Dentro de doutrina espírita não existe isso. Eu posso mudar a qualquer momento e para melhor. Ah, mas eu já fiz tanta coisa com esse meu corpo aqui. Mas e daqui para frente? O que eu vou fazer? Eu estou sedentário, eu preciso fazer um exercício. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso evitar coisas que vão prejudicar o meu pulmão, o meu fígado, meus rins. Então, tudo isso a gente tem que despertar a nossa consciência. Eu, durante a pandemia, antes da pandemia, eu estava pré-diabética. E durante a pandemia, eu me tornei diabética. E eu sabia que isso ia acontecer porque eu sempre fui muito viciada em doce. Se você me perguntasse assim, Verônica, onde abriu uma padaria nova? Eu sabia. Onde tem uma doceria nova? Eu sabia. No dia que eu fui ao médico e eu saí de lá com o diagnóstico de diabetes, eu nunca mais botei açúcar na boca. E eu achei que ia ser o meu desencarne, que eu não ia conseguir. Porque eu sempre gostava. Sabe aquela pessoa de comer um pacote de biscoito sozinha? Era eu. De fazer um bolo e quase comer o bolo inteiro? Era eu. Mas eu tinha duas opções. Eu tenho outros problemas de saúde. Um deles, inclusive, é um problema seríssimo na minha visão. E a médica falou, se você não controlar a sua diabetes, você pode perder a visão. Eu não quero perder a visão. Então eu tinha duas opções. Ou continuava comendo e me prejudicava, encurtava a minha reencarnação, ou parava de comer para ter uma vida saudável. E aí a escolha que eu fiz. E pode chegar quem for perto de mim, Verônica, toma essa bala. É uma bala só. Eu falo, muito obrigada, mas eu não quero. A minha bala é 0 açúcar. A escolha foi minha. Não precisou de ninguém falar comigo. Não precisa de ninguém da minha casa me vigiar. A responsabilidade é minha. Então eu vou, compro um pote de sorvete de 2 litros, sem ser 0 açúcar, põe na geladeira e não como. Dá vontade? Dá. Aí eu vou lá e compro 0. Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque é a minha escolha, é a minha opção. Se eu não controlar essa diabetes, eu vou ter muitos problemas futuros. A idade chega, não é? Outras coisas vão complicando. O seu organismo vai ficando mais debilitado. Então, é isso. Então eu era daquele jeito, mas hoje eu já não sou mais. E eu ainda sou chata. Porque quando eu vou em aniversário, da minha família, né, gente? Pessoa estranha, eu não posso fazer isso, pega mal. Mas quando eu vou em aniversário, eu levo meu bolo confeitado, diet. Aí canta-se parabéns, eu corto o bolo, da minha família sou eu que corto o bolo, né? Então eu corto o bolo, distribuo para todo mundo, depois eu vou lá, pego a minha fatiazinha com o meu papelzinho alumínio, sento e como o meu bolo, diet. Isso não é nada fora do normal. Isso não é excepcional. Isso é uma escolha e um respeito com o meu organismo. Eu tive a oportunidade de não me tornar diabético quando eu estava pré. Eu abusei, então agora eu tenho que assumir a consequência daquilo que eu fiz. Então eu preciso respeitar esse corpo. Se ele não tem condições de produzir insulina, se ele não tem condições, eu tenho que dar uma ajuda. E qual é a ajuda? E não é só o açúcar, porque existem várias outras coisas que se transformam em glicose. Eu, por exemplo, não posso comer arroz com feijão. Mas não estou dizendo que todo diabético é assim não, viu, gente? Isso aí é porque é o meu caso, é o médico que fala. Então eu tenho que comer 2 colheres de arroz no prato ou 2 de feijão. Aí eu falo assim, doutor, não pode ser uma de cada. Uma de um. Ele fala, ou. A minha dieta é assim, isso, ou aquilo, nunca é e. É assim, macarrão ou arroz, ou feijão, ou batata, ou mandioca. O meu prato é uma beleza. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar? Não. Existe um motivo no meu programação reencarnatória que eu precisava passar por isso. E às vezes aquilo dói, vai doer mais do que a gente sente. De repente, se fosse uma outra coisa, eu não ia sentir tanto. Ficar sem doce foi algo que realmente mexeu comigo, né? Então, isso aí a gente precisa lembrar disso. Se o meu exemplo ajudar para alguém, né?
Então o corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Então nós vamos passando por experiências reencarnatórias, até que nós vamos chegar num momento que estaremos melhor do que nós estamos hoje. E as dificuldades que a gente enfrenta no próprio corpo biológico nos ajudam com relação a isso. Então, cada existência física é uma oportunidade muito valiosa que a misericórdia divina nos concede com o objetivo de subir os degraus da escala evolutiva. Jamais poderemos culpar a pobre habitação pelo insucesso do mau inquilino. Então, eu tenho lá uma casa, eu alugo a minha casa para uma pessoa, e quando a pessoa sai da casa, a casa está detonada. A culpa foi da casa. Quem é que detonou a casa? Foi o inquilino que morou ali. Então, quem está detonando esse santuário é o inquilino que está dentro dele, que é o espírito. Mais uma vez, para reforçar o que Emmanuel falou lá atrás. A carne é fraca ou é o espírito que traz as suas imperfeições, né? O corpo é a vestimenta, o corpo é a habitação do espírito. Nós somos o ser, o habitante que dele se serve bem ou se serve mal. Longe da indébita acusação à carne, Emmanuel então está querendo afastar isso, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Então hoje nós temos essa formação orgânica, mas nem sempre nós tivemos. E para a gente chegar nisso que está aqui hoje, no Homo sapiens, olha quanta coisa que aconteceu. E isso nos desperta em nós a nossa responsabilidade. Não foi um ano, não foi um século, não foi um milênio, não. Foi muito tempo. Nós éramos assim por quê? Porque a gente tinha uma vida primitiva. Porque a gente não tinha roupa, então a gente precisava de ter o corpo muito peludo. Porque a gente subia em árvores para fugir de animais, então a gente precisava ter braços longos. Olha esse segundo aqui, ó, o tamanho do braço, vai lá no pé. Arcado. O cérebro, a cabeça era maior. Os dentes eram maiores, mais afiados. A gente não tinha fogão para cozinhar. A gente comia carne crua. A gente comia vegetais, mas muitos deles era perigoso. Muitas pessoas morriam envenenadas, porque não sabia. Isso foi todo um processo de conhecimento. Quando a gente para pensar nisso, é assustador. Porque foram milênios e milênios. Olha, esse primeiro aqui, 4 milhões de anos. E aí depois foi... E aí a nossa estrutura orgânica, física, ela foi mudando de acordo com o quê? Com que a humanidade foi evoluindo, que a nossa vida foi modificando, que nós deixamos de ser primitivos. Então, por que hoje os nossos corpos não são cobertos de pelo como era antigamente? Porque a gente hoje tem roupa. E se bobear, no futuro, a gente vai ter menos ainda. Vocês já viram o desenho de Marciano? Marciano tem cabelo? Deve ter algum motivo para ele não ter cabelo. Então, a gente vai mudando, a gente está mais ereto. Então, para chegar nesse corpo que a gente tem hoje, foram muitas mudanças que aconteceram, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, porque existem, né, engenheiros dessa área que ajudam para essas mudanças de tempos em tempos, igual agora. O que vai acontecer com a geração futura? Vai nascer sem dente ciso, porque nós não precisamos mais de 4 dentes na boca. Nós já precisamos. Então, os dentes cisos, daqui para frente, apêndice. Para que serve apêndice? Para suporar e fazer cirurgia e tirar. Então, no futuro, isso vai modificar. Nós não paramos aqui, não. Por que a gente não parou aqui? Porque a evolução, ela é contínua. O progresso continua, né? E aí, olha só, nós já melhoramos muito, né, gente? Nós somos muito mais bonitinhos hoje, né? Queria ver hoje alguém passar por esse aqui e falar, que gatinho, eu vou paquerar, né? Então, só na fisionomia a gente já viu como mudou, né? E por quê? Porque tudo isso tem uma razão de ser, que é aquilo que a gente falou antes também. Para viver num ambiente propício, precisa de ter um corpo adequado àquele ambiente. Um ambiente rude
o corpo é mais bruto. Um ambiente mais sutil, o corpo passa a ser mais sutil também. E aí os cientistas já fizeram uma previsão de como vai ser o nosso corpo no futuro. Lá do ano 3000. Isso é uma previsão em 3D que eles fizeram. Bom, por que nós vamos ser curvadinhos assim, gente? De tanto que o celular, o computador, o notebook. Olha a mãozinha. Porque a gente fica com a mão assim segurando. Eu ainda dou mais um palpite. Eu acho que o polegar tinha que ser mais comprido, porque às vezes a gente tem dificuldade, sabe? Então acho que o polegar tinha que ser mais comprido. O pescoço vai ser mais largo para sustentar o corpo, que vai ser mais arqueado. E aqui, não sei se dá para vocês verem, 2 pálpebras para proteger o olho das luzes do tablet, do notebook, do celular. E repararam a cabeça dela? Olha aí nós mulheres. Pouco cabelo. É claro que isso é uma projeção. É uma projeção até assim meio assustadora. Mas sabe por que eles fizeram isso? Gente, se vocês não tomarem cuidado com a postura, no futuro é assim que nós vamos ser. Então, cuidado. Desliga um pouco dos aparelhos eletrônicos. Cuidado com a postura. Faça exercício. Cuide do seu corpo físico. Né? E Emmanuel continua. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Então, o já pensaste, que ele coloca lá no título, é isso. Já parou para pensar? Somos um espírito imortal e que passamos por várias reencarnações. E essas reencarnações duram só algum tempo. E que a gente tem valiosas potências que foram concedidas por Deus para que a gente possa trabalhar aqui. Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, nós encontramos isso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Isso é muito sério. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui ele permanece. O que significa isso? Que aquilo que eu recebo, quando eu chego aqui, tá? E aquilo que eu vou deixar quando eu vou embora, aquilo tudo é transitório, aquilo tudo vai ficar aqui. Até o corpo. Então, o corpo é um empréstimo de Deus. Quando a gente reencarna, a gente chega sem roupa. Quando a gente vai embora, a gente está vestido, a gente já melhorou um pouquinho, né? Mas a gente vai chegar aqui, o que a gente traz quando a gente chega? Qual que é a nossa bagagem? E qual é a bagagem que nós vamos levar depois quando a gente for embora? Então, o que ficar nesse intervalo não é nosso. Aquilo que é nosso, a gente vai levar. Então, o que é meu? São os meus valores, são os meus princípios, são as minhas atitudes, o meu comportamento, os meus desejos. Isso eu vou levar. Mas nem o corpo eu vou levar. Então, quando eu pego uma coisa emprestada de alguém, eu posso até usar aquilo. Mas eu tenho que devolver em boas condições. Francisco de Assis e depois, mais tarde, Chico Xavier, como Pedro se referia ao corpo como tabernáculo, eles se referiam a jumentinho. Esse meu jumentinho era como eles tratavam o corpo biológico. Porque o jumentinho levava as lambadas ali, né? E o respeito. Tem vários livros de André Luiz que, quando o espírito está no processo desencarnatório e ele está presenciando o seu velório, ele chega perto do corpo para agradecer. Uma vez, Divaldo foi levado a não sei o nome não, a um anatômico de uma universidade, onde um cadáver estava sendo dessecado para estudo. E o Divaldo estava olhando como funcionava aquilo, Joana estava perto dele, e tinha um espírito muito sereno, observando aquilo tudo que estava acontecendo. E aí Divaldo pergunta para Joana, quem é aquele espírito? Aí ela falou, aquilo ali é o homem indigente que habitava esse corpo.
Então ele desencarnou como indigente, em vez de enterrar em qualquer lugar, levar o corpo dele para ser estudado na universidade. E ele estava olhando para aquele corpo, aprendendo, conhecendo, com uma serenidade, com uma gratidão. Uma pessoa de poucos conhecimentos, vamos dizer assim. Mas estava ali agradecido aquilo ali. O Divaldo ficou impressionado com a serenidade do espírito. Não estava reclamando, não estava brigando, não estava assustado, né? Não estava achando que estavam cortando ele, nada disso. Ele estava muito sereno, que é a condição do espírito, embora tivesse, às vezes, num corpo com muitos problemas e numa vida cheia de problemas. Mas aquilo é a aquisição dele mesmo, né? Então, o que a gente encontra ao chegar e que a gente deixa quando a gente vai partir, a gente usa enquanto a gente está aqui. Então, o corpo nós não vamos levar. Mas se é um empréstimo de Deus, né? Eu preciso usufruir dele de uma certa forma, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. Nossos pais se unem e nós nascemos num corpo físico que é emprestado por Deus. Pai e mãe contribuem com uma parcela, mas se vocês tiverem oportunidade de ler o livro Missionários da Luz, vão ver que o espermatozoide encontra o óvulo por uma questão de magnetismo. É como se aquele espermatozoide, o óvulo, tivesse imantado e uma atração igual um imã, atrai. Então é aquele espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo para trazer as características do corpo físico daquele espírito que vai habitar ali. Hoje a ciência já está mudando um pouco, mas até algum tempo atrás se dizia que na fecundação era o espermatozoide mais rápido. Se era o mais rápido, o que é o mais rápido? É o melhor. Se é o mais rápido, se é o melhor, por que gerava corpos com deficiências? Era o espermatozoide mais rápido. O que é um atleta mais rápido numa corrida? Não é o que tem melhor preparo físico? Não é o que vence? Não é o que ganha? Então, numa corrida de muitos espermatozoides, se o mais rápido é o que fecunda o óvulo, ele tinha que vir com uma bagagem genética de 1000. E como é que vem corpos com deficiências? Das mais variadas possíveis. É porque aquele espírito tinha necessidade de encarnar naquele corpo físico. E aquilo foi trabalhado espiritualmente para que isso acontecesse. Então é isso que ele está falando. E tudo que nós usufruímos aqui, inclusive o nosso corpo, não se pode levar ao retornar ao plano espiritual. O empréstimo ele precisa ser devolvido. Então nós devemos usar o corpo como esse santuário que permite ao espírito todo gênero de vivências e aprendizagens enriquecedoras que contribuirão para sairmos de cada existência física mais fortalecidos. E aí a gente falou, e dos corpos defeituosos. O Steve Hawking foi um físico que não nasceu com problemas físicos, tá? Ele teve uma situação depois. E esse cara deixou uma contribuição imensa para a física quântica. Existem cálculos, eu não tenho nada de física não, mas quem entende, que esse cara fez cálculos absurdos. E mesmo totalmente deformado, porque foi uma doença degenerativa, ele não conseguia nem falar. Mas como ele era muito entendido nisso, ele conseguiu criar, com a ajuda de outras pessoas, um computador, um notebook, que ligava fios ao cérebro dele, e ele pensava, e o computador registrava em palavras o que ele pensava. Por que esse espírito de uma inteligência extraordinária estava num corpo assim? A gente não sabe. Foi um planejamento reencarnatório. Algum motivo tinha que ser. Mas ele conseguiu levar até onde deveria. Não se trancou dentro do quarto, ficou chorando, reclamando. Não é igual a gente, né? Que eles olham para o espelho. Que cabelo é esse? Não queria. Ah, essa gordurinha aqui que eu não queria. Né? Ah, esse aqui... A gente, umas coisas tão... né? Banais. Tem outras coisas tão importantes que a gente tem mais a que agradecer. E esse aqui é o nosso amigo Jerônimo Mendonça. A história desse cara é fora de série. O Jerônimo Mendonça, mineiro de Ituiutaba, com 20 anos de idade ele teve uma artrite reumatoide, ficou tetraplégico. Naquela época, nem numa cama normal ele podia ficar, ele ficava numa cama em forma de S, ela era assim. E ele, com 13 anos, conheceu a doutrina espírita. A história dele é muito bonita.
E ele, com 20 anos, começou com essa artrite, que começou nas pernas e foi crescendo, e ele só mexia a cabeça. Ele dependia de alguém para tudo, até para botar uma comida na boca. Aí, quando ele já estava assim nesse processo dessa doença, ele ficou cego de um olho. Depois ele ficou cego do outro olho. Depois apareceu um problema cardíaco. Ele tinha que dormir com um saco de 30 quilos de areia no peito para ajudar os batimentos cardíacos, numa época em que aparelhos cardíacos, como o marca-passo e tudo, estava começando ainda. Ele desencarnou, se eu não me engano, acho que foi em 1980, por aí. Esse cara ia para o Brasil afora fazer palestra espírita. Simples assim. Botavam ele dentro de uma Kombi, com essa maca, e levavam ele. Isso aqui é um programa lá no Paraná, em Maringá. As pessoas chegavam perto dele para reclamar da vida, voltavam sem falar nada. Porque eu vou falar o que da minha vida perto de uma criatura dela? De um bom humor impressionante. Ele adorava cinema. Então, depois que ele ficou doente, levavam ele no cinema. E colocava a maca no chão. E aí um dia, naquela época podia entrar no meio do filme, tinha lanterninha, né, que é diferente de hoje. Uma moça tropeça na maca dele. E ele morava em Tuiutaba. E ela começa a reclamar. Mas que coisa! Esse aleijado não para em casa? Onde eu vou, encontro com ele. Eu vou na praça, esbarro com ele. Eu venho no cinema, esbarro com ele. Pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa? Aí ele falou assim, minha querida, eu não tenho culpa de você não parar em casa. Quer dizer, ele que não parava em casa. A mãe dele dizia, Jerônimo, eu tenho acho que 8, 9 filhos, todos perfeitos. Mas o único que não fica em casa uma noite é você. Levavam ele para velório. Esqueciam ele no cemitério. O pessoal ia embora e largava ele lá. Depois, mais tarde, cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo? Voltava para buscar. Aí pediam desculpa. Você acha que ele estava aborrecido? Ele precisava dos outros. Ia ficar chateadinho, melindrado. E esse cara fundou creche para criança carente. Publicou livro quando conseguia enxergar. E depois ele ditou. Alguém escrevia para ele. Ele fazia campanha do quilo pelo telefone, pedindo ajuda para as pessoas. Ele gravou disco com mensagens, além das palestras que ele fazia, que viajava pelo Brasil inteiro. A história dele é fantástica. Então, isso mostrando para a gente o quê? Que mesmo se tem um corpo físico com limitações, isso não impede o espírito de desenvolver-se e de trabalhar. E quando ele retorna para o mundo espiritual, ele aparece para o Divaldo, ele imitava a voz do Divaldo. Às vezes as pessoas falavam, Divaldo tá aí, era ele imitando, aí ele dava gargalhada, porque enganava as pessoas. E aí ele aparece para o Divaldo andando no mundo espiritual. E o Divaldo olha, ele falou, não está me reconhecendo? Aí o Divaldo falou, meu irmão, não estou conhecendo. Ele falou, é porque eu era um pássaro preso e agora eu deixei a gaiola para trás e sou um pássaro livre. Aí o Divaldo falou, Jerônimo Mendonça, é você. Tanto é que o apelido dele era o gigante deitado, porque ele era muito alto, tinha mais de 1,80 m, né? Então ele era um gigante. Mas era um gigante não só na altura, mas também nas coisas que ele fazia. Então esses que têm o corpo que apresenta alguma deficiência, tem duas opções. Se tranca dentro do quarto e chora, reclama, fica de mal com Deus, ou então compreende que tem um propósito para aquilo ali, e resolve trabalhar em cima daquilo ali, para poder sair dessa encarnação melhor do que quando chegou. E ele diz, tais potências formam-te o corpo. E como a gente falou lá no livro Missionários da Luz, o capítulo 13 é o capítulo mais famoso desse livro, que vai falar da reencarnação de Sigismundo. Mas no capítulo 12, André Luiz vai até esse Instituto de Planejamento das Reencarnações para ele conhecer como são feitas os desenhos dos corpos biológicos. Então o André Luiz está aqui chegou um mentor que apresenta ele para outro, aqui a gente está vendo um cara com uma roupinha de hindu, com um pergaminho na mão, o outro com o pergaminho na mão. Esse pergaminho é o mapa, é o desenho, é o esboço do corpo. Eles já estavam ali se preparando para reencarnar e cada um deles já estava com o seu corpício ali do jeito que vai estar, né? Quando chegar aqui.
E André Luiz era médico, ele ficou encantado. Olha só como é que é. E esse aqui é uma pessoa que na internet fez a ilustração baseado no capítulo do livro, tá? Então ele foi bem fiel ao que o André Luiz está descrevendo lá. O André Luiz fala que tem essa parede, aqui são os vários órgãos do corpo humano, aqui são as pessoas, os que trabalham e os que vão reencarnar, aqui estão os engenheiros, que a gente pode chamar de geneticistas, né, da genética, com os mapas dos corpos ali. E o André Luiz ainda vai encontrar com algumas pessoas que vão falar, né? Ah, eu queria mudar no meu corpo. Ah, mudar o quê? Não, porque na última encarnação eu deslizei pela vaidade. Eu estou recebendo aqui um corpo muito bonito. Dá para botar umas coisinhas assim, meia feinha, para eu não derrapar de novo na vaidade? Sabe, as pessoas vão dando. Quem pode, quem tem condições, vai dando. E às vezes o mentor fala, não, mas você precisa de um corpo assim, porque você vai ter uma profissão, tipo o estivador do porto. Você vai ter que trabalhar pesado, então você precisa de um corpo mais corpulento. Não, você pode ter um corpo mais frágil. Então tudo isso é determinado, é escolhido, é preparado e é definido de acordo com as necessidades de cada um que vai reencarnar. Então nós passamos por isso também. E eu trouxe isso aqui, gente, que é para a gente valorizar o nosso corpo, né? Porque muitas vezes a gente não valoriza. Então aqui o André Luiz está ali observando, ele era médico, para ele então era interessantíssimo aquilo. Ele disse que na entrada desse lugar também tinha como se fosse duas estátuas de um corpo humano masculino e feminino que girava e que você via tudo, por fora e por dentro, uma coisa muito interessante. E ali tem, ó, e tem algumas pessoas que vão estudar, tá vendo? Explicando, que vão trabalhar ali, vão conhecer, e por que você vai ter uma cirrose em tanta idade? Por que você vai desenvolver um câncer em tal idade? Porque tudo isso é planejado. Tudo isso é planejado. E isso aí é muito bacana. E aí o Emmanuel já vai encerrando, fazendo uma pergunta para a gente. Que fazes de teus pés? Que fazes de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Então, aonde estamos colocando os nossos pés? Em que terreno? As nossas mãos? O que nós estamos vendo com os nossos olhos? O que nós estamos pensando, projetando energicamente, né, para o universo? Então, lá no Missionários da Luz, nesse mesmo capítulo 12, onde tirou o desenho, o corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como o templo do Senhor. Jesus também se referia ao corpo como o templo do Senhor. E Jesus tinha muito cuidado com o corpo biológico dele. E falava isso com as pessoas também, né? Vai, não peque mais, cuidado, vai por um bom caminho, né? Por quê? Porque se a pessoa continua pecando, vai atrair situações negativas para o seu corpo também. E lá no capítulo 19 do livro Libertação, também do André Luiz, defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. No livro Dias Gloriosos, no capítulo 11, o corpo é patrimônio que Deus elaborou para servir de veículo ao espírito nas suas multifárias reencarnações, saindo da treva para a conquista da luz. Merecedor de todo respeito, toda dignidade, é instrumento luz que a ignorância ou a persistência no mal transforma em sombras ou depósito de miasmas para a sua própria aflição. Quando André Luiz desencarna e vai para as regiões umbralinas, o seu corpo está como? Barba grande, mal feita, cabelo em desalinho, roupa rasgada, porque o corpo perispiritual reflete o que ele traz no íntimo. O que ele trouxe no íntimo? Ele não cuidou do seu corpo biológico. Tanto é que quando ele desencarna e o chamaram de suicida, e ele disse que ele não tinha suicidado, e aí explicam para ele depois que era um suicídio indireto, porque ele era médico. E ele desencarnou com sífilis. Ele tinha relações extraconjugais. Ele fazia uso do álcool. É igual um médico que é pneumologista com maço de cigarro no jaleco. Ele tem o conhecimento? Sim, mas ele não tem discernimento. Então, aquilo que muito foi dado, muito será cobrado.
Então a responsabilidade do corpo é essa que a gente precisa ter, né? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. E Emmanuel então nos convida à reflexão íntima. Como eu estou vivendo? Estou usando o meu corpo de forma digna? Santificar o corpo significa elevá-lo pelo uso correto. É cuidar da saúde física, saúde emocional e mental, evitando excessos, evitando vícios, violência contra si mesmo e contra os outros. Inclui também pensamentos e sentimentos, pois eles se refletem no corpo, que é visto como instrumento sagrado do Espírito, morada temporária da centelha divina, que é o Espírito. E assim como um templo merece respeito, merece silêncio interior e harmonia, o corpo também merece cuidado, disciplina e amor. Que Jesus então nos abençoe, que a gente possa então refletir um pouco sobre isso, fazer as nossas ponderações, como é que a gente está conduzindo o nosso corpo e que a gente possa a cada dia respeitá-lo mais e cuidar mais desse nosso jumentinho aí que está nos ajudando nessa caminhada.